a apóstola Leila e hoje nós vamos estar aqui tratando de um assunto muito interessante que faz parte da nossa rotina, do nosso cotidiano, que é sobre finanças, né? E para começar esse programa, eu já vou estar aqui apresentando a nossa convidada, mas eu quero antes ler um trecho da palavra com você para que a gente possa estar introduzindo esse assunto tão pertinente à vida de nós mulheres. É um trecho muito conhecido, que Provérbios capítulo 31, que fala a respeito da mulher virtuosa, né? Com certeza você já ouviu falar a respeito desse trecho da palavra, mas eu queria repassar com vocês, que a gente pudesse ler juntas mais uma vez esse trecho da palavra, que diz assim: mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de rubis. O coração de seu marido confia nela, e a ele não falta riquezas. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Busca lã e linho e trabalha com as mãos hábeis. É como um navio mercante, de longe traz o seu pão. Ainda de noite se levanta, dá mantimento à sua casa e tarefa às suas servas. Examina uma propriedade e a adquire, planta uma vinha com o fruto das suas mãos. Cinge os seus lombos de força e fortalece os seus braços. Prova e vê que é boa a sua mercadoria, e a sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as mãos ao fuso, e as palmas das suas mãos pegam na roca. Abre os braços aos pobres, e estende as mãos aos necessitados. Não teme por causa da neve, pois toda a sua casa anda vestida de lã escarlate. Faz para si cobertas de linho fino, e de púrpura é o seu vestido. Seu marido é respeitado nas portas, quando se assenta com os anciãos da terra. Faz roupas de linho fino e as vende, e entrega a cinta aos mercadores. A força e a dignidade são os seus vestidos. Ri-se do dia futuro. Abre a boca com sabedoria, e a instrução fiel está na sua língua. Olha pelo governo da sua casa e não come o pão da preguiça. Né? Esse é um trecho muito conhecido da palavra. E quando a gente olha para essa mulher descrita em Provérbios, a gente vê uma mulher extremamente dinâmica, extremamente ativa, uma mulher que sabia como lidar com finanças, como administrar recursos. E hoje nós estamos recebendo aqui no nosso programa também uma mulher neste perfil, uma mulher extremamente ativa, uma mulher extremamente dinâmica, que é a coach Cristiane, do Felizmente Coach. Cris, seja muito bem-vinda aqui ao nosso programa. Obrigada, Leila. Para mim é uma honra participar aqui do programa com vocês. Estou muito lisonjeada com esse convite e estou muito feliz mesmo. Nós agradecemos, Cris, por esse privilégio de estar aqui e aprender um pouco mais. No decorrer do programa ela vai ter a oportunidade de compartilhar um pouco mais da história dela. Mas, Cris, uma das coisas que a gente estava lendo aqui é que as mulheres, elas carregam em si, são mulheres produtoras de riqueza, né? Nós mulheres somos produtoras de riqueza, algo que o próprio Deus impartiu sobre nós, né? E como a gente estava conversando aqui um pouco antes de começar o programa, que nós mulheres temos muitas estações na nossa vida, né? A gente acha que praticamente todos os programas nós estamos abordando um pouco sobre essa questão de discernimento das estações. Mas a mulher por si só, aonde ela está, ela é uma produtora de riqueza. E eu queria que você falasse um pouco para nós a respeito dessas estações, até contando para nós um pouco da sua história, né? Você já foi uma mulher que trabalhou muito no mercado financeiro, né? Hoje você ainda trabalha com a questão do mercado financeiro como coach, mas com uma liberdade de tempo um pouco maior. E eu queria que você contasse para nós um pouco dessa sua experiência. Com certeza. Eu comecei a minha história lá em 2001, quando eu casei e eu vim aqui para Taubaté. E nesse tempo eu ainda era estudante de administração e deixei vários currículos e comecei em uma grande instituição financeira aqui em Taubaté. E durante 14 anos eu fiquei trabalhando no mercado financeiro. E para mim foi maravilhoso, eu amava o que eu fazia, tinha muito prazer naquilo que eu fazia, mas como você disse, Leila, a gente tem que ter sensibilidade às estações, né? Cada mulher, cada família precisa de algo em determinado ponto da vida. E o que aconteceu comigo não é regra,
né? Na verdade, o que cada pessoa precisa é sentir mesmo a estação que está, sentir o momento que está vivendo, sentir o momento dos seus filhos, se tiver filhos ou não, do marido. Tem maridos que gostam que a mulher esteja trabalhando fora, isso faz todo sentido para a família, e outros não. E se você fica confortável com isso, e se o seu marido fica, tá tudo bem. O que não pode acontecer é a gente tomar uma decisão que não é coerente com o nosso momento e carregar nas costas aquele fardo, porque a gente percebe que não está fazendo a coisa certa. Ô Cris, só dentro disso que você está me falando, né, fazer uma pergunta para você, porque tem muitas mulheres que quando chegou uma estação na vida delas que é necessário um pouco mais a presença dentro de casa, elas se sentem como se elas não estivessem sendo produtivas, né? O que é uma mentira, né? Total. Porque as mulheres, elas conseguem ser produtivas mesmo dentro de casa, né? E eu queria que você, como coach, né? Eu sei que você trabalha muito com a questão das crenças limitantes. Tem muita mulher que ela criou dentro dela várias estruturas limitantes, né? Como ela está em casa, ela é inativa, ou ela é infrutífera. A palavra não seria bem infrutífera, mas ela não está produzindo nada, né? Então, assim, eu queria que você falasse um pouco pra gente a respeito disso, sobre essas mulheres que hoje precisam ficar um tempo maior em casa, mas como elas podem ser produtivas dentro dessa estação? Com certeza. Eu penso que nós, sabendo que aquele momento, eu vim ficar em casa agora já aos 40 anos de idade. Meus filhos estão pré-adolescentes, uma com 11 anos e outro com 14. E eu percebi nesse tempo o quanto era importante eu estar perto dessas crianças. E quando eu decidi sair do banco, já próximo dos 40 anos, né, muita gente falou pra mim: nossa, mas que loucura, como assim? Você vai largar tudo e vai ficar em casa, né? Mas eu penso que nós mulheres, como você falou, nós somos muito dinâmicas. E em casa dá para produzir riqueza. O próprio fato de você trazer economia, de você trazer administração da tua casa, de você trazer o nosso maior bem aos nossos filhos, né? São os nossos filhos. Então, de você trazer essa coerência dentro da sua casa, ensinamentos que vão edificar a vida deles, não tem riqueza maior do que essa. Então, tanto financeiramente como emocionalmente, dá pra gente fazer grande diferença. Entra também uma questão de valores, né? Você tá falando de um outro tipo de riqueza, né? De você saber balancear na hora, de você saber ponderar na hora, qual que é o foco, qual que é a prioridade dentro daquele tempo. E você falou uma outra coisa interessante: você produz riqueza não somente com algum tipo de serviço que você ofereça, com algum tipo de trabalho, mas também através da economia, né? Isso é muito interessante. A Bíblia aqui, como a gente leu, fala que ao esposo da mulher sábia não lhe falta riquezas, né? Uma mulher que sabe administrar bem os recursos que vêm à sua mão, ela também produz riqueza, ela também é uma produtora de riquezas. E o que a gente vê são mulheres com tanto potencial, mulheres com tanta sabedoria, mas que se sentem, às vezes, até mesmo incapazes, né, Cris? De serem produtoras de riquezas, de saber administrar, né, tudo isso. E isso não é uma verdade, porque isso é uma característica que o próprio Deus impartiu dele sobre nós, né? Você é uma mulher produtora de riquezas, você é uma mulher que dá destino a finanças. Independe da quantidade de recurso que chega à nossa mão, né? Com certeza. Então, eu até estava conversando com a Cris sobre uma menina, né, que começou a poupar, a economizar dinheiro, e hoje ela está perto dos 30, tem 30 e poucos anos de idade, e ela já tem mais de milhões, né, dentro da sua conta por aquilo que ela aprendeu a administrar, economizando, né, desde nova, depois investindo esse recurso, e ela foi produzindo. Então, uma das coisas que eu acho interessante, que eu também gostaria que você abordasse com a gente, é sobre oportunidades de riqueza. Você saber olhar com aquilo que você tem de habilidade na sua mão, daquilo que você possui, de como você fazer disso uma fonte de produzir finanças, de produzir riquezas dentro da sua casa, ou de abrir um negócio novo, que nós mulheres também somos empreendedoras, né? E muito empreendedoras. Então, como você saber dentro daquilo que você já tem de experiência, assim, não, isso aqui está na hora de se transformar num negócio, ou não, isso aqui eu quero fazer disso uma fonte de riqueza extra, vamos supor assim, uma fonte de renda extra. Como que você poderia nos aconselhar, né, nesse sentido?
o que eu percebo é que todas nós temos muitas habilidades. E, na verdade, falta autoconhecimento. Então, o primeiro passo é a gente olhar para dentro da gente mesmo e descobrir aquilo que é bom para você, aquilo que faz sentido para você, o que te dá prazer, né? Uma gosta de maquiar, a outra gosta de fazer unha, a outra já tem habilidade para fazer bolos, outras têm habilidades para fazer tantas coisas. E aí eu vou dar uma experiência da minha vida como coach. Quando eu comecei a pensar em sair do banco, eu já logo de cara pensei, eu não quero deixar de gerar riquezas, porque isso é importante e sempre esteve em mim. Só que eu não sabia o que eu queria fazer. E como que aconteceu comigo? Eu comecei a descrever características do meu próximo emprego. Eu comecei a descrever o que eu gostava de fazer. Então eu coloquei que uma das prioridades nesse momento era estar perto dos meus filhos. Outra prioridade era continuar gerando renda para minha família, que isso para mim sempre foi importante. Continuar tendo a minha independência financeira. E fui listando uma série de coisas. E eu acredito muito que quando a gente sabe o que a gente quer, o próprio Deus traz pra gente aquilo que a gente pede. Então ele fala, pedi, dar-se-vos-á. E eu fui descrevendo essas características. E um belo dia eu descobri o coach. E o coach, ele vem de encontro a tudo que eu pedi pro Senhor. Através do coach eu posso expandir o reino, atendendo as pessoas. Eu posso falar de Deus. Eu posso, porque no coach a gente fala de espiritualidade, de finanças, de autoconhecimento. Então eu posso trazer tudo isso para a vida da pessoa. Eu posso estar perto dos meus filhos, porque hoje eu atendo aqui em casa. E eu pude unir todas essas características que eu descrevi nesse novo trabalho. Eu achei muito interessante essa dica de você escrever. Porque às vezes é muito legal você escrever, porque você consegue visualizar, né? Você consegue, assim, não, eu tenho... Primeiro você parar para um autoconhecimento, né, como você disse, e depois você colocar num papel, né, projeta isso. É poderoso. Sonha, né, eu acho que essa questão do sonho é tão legal também, né, sonha, o que você tem na sua mão hoje, com o que você sonha, você ter um lugar para onde você está caminhando, porque tem muitas mulheres que falam assim, eu queria tanto fazer alguma coisa, mas não sabe nem o que é, nem como fazer, não sabe, né, por onde começar. Então, você ter isso em mãos, essa questão do autoconhecimento, e você escreveu, eu achei uma dica ótima. Então, né, faça esse exercício na sua casa. Pegue um papel, olhe pra você, veja aquilo que você tem de habilidade, aquilo que você que pode... te dá prazer. Aquilo que te dá prazer. Quais são as suas limitações, como a Cris falou. Falou assim, não, preciso que seja alguma coisa que eu tenha mais tempo em casa. Ver tudo isso. Então, comece a estudar, comece a sonhar com isso. Comece a apresentar diante de Deus quais são os teus sonhos. Né? A Bíblia diz que cabe ao homem fazer planos e a resposta vem de Deus. Mas como é gostoso você sonhar, como é gostoso você planejar algo, né? Isso eu achei... E às vezes nem tem nome. Como coach, eu nem sabia que existia coach. E de acordo com as características, no dia que eu descobri o coach, eu falei, é isso que eu quero pra minha vida. Isso faz muito sentido pra mim. E eu olhava a minha lista, ele tinha exatamente aquilo que eu pedi a Deus, aquilo que fazia muito sentido pra minha vida. Então, às vezes você acha que nem existe, mas quando você dá à luz aqueles sonhos e coloca no papel, você consegue muito mais claramente visualizar, né? Prepara o terreno, né? Prepara o terreno para que as coisas possam acontecer. Lança semente, começa a pesquisar. Hoje, através da internet também, não existe mais uma questão de limitação, né? Você consegue, dentro da sua casa, oferecer serviço praticamente para o mundo inteiro, né? Então, isso é muito interessante. Eu queria que você guardasse muito isso no seu coração. Você é uma mulher, é uma produtora de riquezas, independente da estação que você está na sua vida. Independente se você está no mercado de trabalho, independente se você está dentro da sua casa, cuidando dos seus filhos, você é uma mulher produtora de riqueza. Isso está sobre a sua vida. Que isso venha a ser ativado nesse momento que você está assistindo esse vídeo. Nós estamos falando aqui com a Cris, né? Trabalhou durante tantos anos num banco, depois Deus trouxe algo novo a ela, dentro daquilo que ela poderia fazer com a questão do tempo, dentro dessa estação. Então isso está sobre nós mulheres. Né? Não deixa isso se perder na sua vida. Quantas histórias, quantas mulheres a gente já viu que criou seus filhos, às vezes costurando, cozinhando, mas tem uma chavinha que eu acho que é importantíssimo, que é a questão da excelência, né, Cris? Com certeza. Você pode fazer seja o que for, mas faça com excelência. Faça impartindo de Cristo sobre aquilo que você está produzindo.
Na nossa vida não existe mais aquilo que é natural e aquilo que é espiritual. Tudo na nossa vida é espiritual. Então tudo que você fizer, faça como ao Senhor. Faça impartindo de Cristo, né? Como coach, quantas pessoas você tem a possibilidade de impartir de Cristo sobre a vida deles, de romper com essas limitações, né? Essa foi uma das características que eu pedi, e hoje eu tenho assim muita felicidade de poder impartir, né, tudo aquilo que eu vim alimentando durante os anos através do meu trabalho. Então é muito poderoso. Eu queria compartilhar com vocês mais um trecho da palavra, também muito conhecido, né, que fala sobre o azeite da viúva. Quem já não conheceu, né, quem já não ouviu essa história falando a respeito do azeite da viúva, é curtinho, mas eu queria ler, presta atenção nessa história. A mulher de um dos filhos dos profetas clamou a Eliseu: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. Agora o seu credor vem levar-me os meus 2 filhos para serem servos. Respondeu-lhe Eliseu: que hei de te fazer? Diz-me o que tens em casa. E disse ela: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Disse Eliseu: vai, pede emprestada vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias e não poucas. Depois entra, fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, deita o azeite em todas aquelas vasilhas e põe à parte o que estiver cheio. Partiu dele, fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos, e estes lhe traziam as vasilhas, e ela as enchia. Cheias todas as vasilhas, disse ela a seu filho: traze mais uma. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. Então o azeite parou. Foi ela e fez saber ao homem de Deus, e ele disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, tu e teus filhos, e vivei do resto. Aqui eu acho muito interessante que a gente pega uma mulher viúva, cheia de dívidas, e que quando o profeta pergunta para ela assim: o que você tem em casa? Ela fala assim: nada, a não ser uma vasilha de azeite. E é interessante porque a gente faz essa pergunta, né? Fala assim: o que você tem? E a pessoa fala assim: eu não tenho nada, eu só tenho uma habilidade para fazer isso. Ou eu não tenho nada, a única coisa que eu sei fazer de repente é um bolo, né? Eu tô citando do bolo porque a gente já viu, né? Nós temos uma amiga que começou a fazer bolo em casa, um bolo delicioso, e de repente ela se tornou uma empresária, né? Então assim, de repente a gente fala assim: o que você tem nas suas mãos? E você assim: eu não tenho nada. Mas tudo que você precisa é alguém que venha te ativar, que venha trazer uma visão para falar assim: olha, isso que você tem é uma fonte de riqueza. Comece, né? com o que você tem. Comece com, né? O que você tem, sabe? Busque isso e você vai ser ativada nesse potencial. Você é uma mulher, você é cheia de tesouros, você é cheia de coisas preciosas no seu interior. Você só precisa ser ativada. E nessa tarde nós queremos te ativar para isso, para que você consiga olhar, né, Cris, e ver, como você falou, assim, o que você tem, né, nas suas mãos. O que você tem hoje de habilidade, o que você tem de recursos hoje. Apresenta diante do Senhor, né, para que Ele possa fazer isso multiplicar, né? Com certeza você vai se surpreender, porque muitas de nós não vemos a capacidade que nós temos, não vemos o brilho que nós temos em nós. Mas quando a gente se coloca na mão do Senhor, se coloca à disposição dEle, a gente descobre coisas assim que a gente nem imaginava. Hoje eu me vejo aqui com o coach, eu falo: meu Deus, como Deus nos surpreende. Então não paralise a sua vida, acredite em você, saia do lugar e vá em busca do seu sonho. E o Senhor vai realizar. Amém. E uma outra coisa também que aqui a gente vê nessa história, uma outra fonte de riqueza, sabe o que é? A obediência. A obediência, a fidelidade. Tudo isso faz com que todos os recursos que vêm à nossa mão se multipliquem, né? Você ser obediente ao Senhor, você ser fiel ao Senhor, isso é uma ferramenta de multiplicação. Que nós somos pessoas que produzem riqueza, nós somos, mas seja obediente ao Senhor com aquilo que Ele entrega nas tuas mãos, com aquele recurso que vem até você. Entrega ao Senhor, confia, ore a Ele, fala: Senhor, como administrar? Porque como a gente falou lá no começo do programa, além de você produzir algo, a maneira como você administra o que já tem na sua mão também é uma maneira de produzir riqueza, né? Então nós somos mordomos. Consulte ao Senhor: Senhor, como administrar esse recurso que está na minha mão?
como dar destino a essas finanças, quanto para cada coisa específica. Isso também é interessante. Eu já tive, perdão, te cortei. Eu já tive experiências assim grandiosas com famílias que ganhavam muito bem. Famílias que ganhavam, vou dar um exemplo, 25 mil por mês e que sempre estavam lá no banco pegando um empréstimo, sempre estavam lá descontroladas financeiramente, e um dia, ao longo dos anos, a gente começa a ser amigo e ter mais intimidade com alguns clientes. E um dia eu perguntei para essa família, eu falei, nossa, eu ganho bem menos que vocês e tenho uma vida tão mais estruturada, eu posso ajudar vocês? E eles começaram a me contar a história deles. E eu entendo hoje que muito mais do que ganhar muito é a questão do administrar bem. Porque tem muitas famílias que ganham muito, mas não sabem administrar. E aí não faz o menor sentido, elas vão continuar ganhando cada vez mais e tendo cada vez menos. Então, assim, se você administra bem, o pouco vira muito. E faz milagre, e a gente conquista. Hoje eu olho para trás e vejo tudo que eu conquistei ao longo desses anos. Eu sei que foi fruto de fidelidade, foi fruto da presença do Senhor na minha vida, mas é fruto de uma administração bem feita também, claro. De saber ganhar, de saber o quanto gastar, de saber a hora de gastar, né? A gente planeja às vezes tanto as nossas férias e não planeja a nossa vida. É verdade. Né? Então faz sentido a gente planejar bem. Muito, muito interessante. E Cris, eu queria te agradecer por este tempo que nós tivemos aqui, que você nos recebeu na sua casa de uma maneira tão carinhosa, né? Que Deus possa estar te abençoando. Eu queria que você deixasse uma última palavra para as mulheres que nos acompanham através do programa. O que eu quero deixar aqui é que vocês venham conhecer o Felizmente Coach. Eu tenho postado bastante coisa no Instagram, no Facebook. Estou ali para ajudar vocês. Se tiverem alguma dúvida, alguma curiosidade, quiserem discutir algum assunto, eu estou aberta, estou ali atendendo bastante gente. Agora coloquei no Instagram um desafio lá. Você escreve aquilo que você está com dificuldade, seja na parte emocional, na parte financeira, e eu vou pegar 5 pessoas para fazer uma sessão de coaching incrível e para trabalhar essas crenças limitantes. Vem com a gente! E agora eu quero me dirigir a você, mulher, que está nos acompanhando neste programa, que eu quero ser como um profeta na sua vida e te perguntar o que você tem na sua mão, né? O que você tem de habilidades, o que você tem de recurso, o que você tem de material, o que você tem de produto nas suas mãos. Mas mais do que isso, eu quero ativar na sua vida uma visão empreendedora, mas também que você consiga se olhar como essa mulher produtora de recursos, uma mulher produtora de finanças, com tanto potencial dentro de você. E eu queria orar pela sua vida, e aí onde você está mesmo, se você puder fechar os seus olhos, e eu quero orar impartindo isso sobre a sua vida. Que assim como a gente ouviu a história da Cristiane aqui contando da sua experiência, contando um pouco da sua vida, do discernimento das estações, mas sempre produzindo algo. Uma das coisas muito interessantes que eu acho também é que você estar em casa não quer dizer que você é uma mulher ociosa, né? Você está em casa, você continua sendo uma mulher produtiva num lugar diferente, numa estação diferente, mas você é uma mulher produtiva. Então eu queria que você fechasse os seus olhos aí onde você está, para que eu pudesse estar orando com você, abençoando a sua vida. Se porventura você já é uma mulher empreendedora, você já tem o seu negócio, eu quero abençoar o seu negócio para que o Senhor possa estar multiplicando também sobre a sua vida e te dando sabedoria de administração. Amém? Queria orar com você, feche seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu quero te louvar, quero te agradecer por esta tarde, Pai amado, por essa conversa, e te agradecer, Deus, porque o Senhor nos faz mulheres dinâmicas, porque o Senhor nos faz mulheres empreendedoras, mulheres produtoras de riqueza. Pai, e que isso possa ser ativado sobre a vida da mulher que está assistindo esse programa. Se porventura, Pai amado, ela olha para ela e fala assim, Senhor, o que eu tenho nas minhas mãos hoje? Que o Senhor possa abrir os teus olhos para que ela consiga ver no natural aquilo que ela já carrega dentro dela, que ela consiga ver oportunidades de riqueza. Pai amado, que o Senhor dê a elas habilidades de sabedoria, de administração, aonde investir não só os seus recursos, mas também o seu tempo, e investir, Pai amado, aonde ela deve se dedicar, e que ela possa, Pai amado, a cada dia experimentar da tua fidelidade, do teu amor sobre a vida dela, em nome de Jesus. Amém. Amém? Que o Senhor te abençoe e nos vemos no próximo programa.